Bom dia, queridos irmãos. Neste sábado, dia 25 de julho, festa de Santiago, apóstolo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Trazemos esse tesouro em vaso de barro, para que todos entendam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Por experiência pessoal, conhecemos a verdade desse trecho. As obras que Deus realiza entre nós são grandes, e alguém poderia ficar equivocado, pensando que o mérito é seu, mas é suficiente um tombo para entender a verdade. O tesouro é Deus, e os vasos de barro somos nós, vasos frágeis, que podem se quebrar a todo e qualquer momento. Essa consciência já nos dá uma atitude firme e equilibrada na vida. Nos ajuda a sermos prudentes, a orar muito e falar pouco, a ser humildes, com o rosto alegre e a alma sempre atenta, unida a Deus. Na segunda carta aos Coríntios. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Postos em apuros, mas não sem esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé, a que se refere o que está escrito: eu tive fé e por isso falei, nós também temos fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus, e juntamente convosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Essa é a verdade fundamental que a palavra hoje nos aponta. Sem dúvida nenhuma, o pior câncer da vida espiritual é o orgulho, pior ainda quando for um orgulho cego e doentio. O orgulho leva a cometer muitos erros. Até na vida do crime, ele não é por nada apreciado. Irmãos, na nossa vida espiritual, o orgulho é uma autêntica armadilha. Não podemos confundir o extraordinário poder de Deus com as nossas capacidades. O extraordinário poder de Deus que age em nós e apesar de nós.
É verdade que Deus precisa de nós, mas uma coisa é o cabo elétrico, a extensão, e uma outra coisa é a central elétrica. Pensemos, o que seria um cabo se não fosse ligado a uma fonte de energia? De nada ele serviria, pois nada iluminaria. Assim somos nós. Se ficarmos ligados a Deus, espalharemos uma grande luz ao nosso redor. Mas se tivermos a soberba de pensar que somos nós a produzir a luz e nos desligamos da fonte da luz, então logo espalharemos trevas e confusão. Geralmente, no começo da caminhada, cada um de nós é humilde e aberto, mas enquanto o tempo passa, nos arvoramos sempre mais e nos tornamos sempre mais soberbos. Antes, bem sabíamos que era Deus a nossa rocha. Agora contamos sobre as nossas forças e assim atolamos o plano de Deus. Geralmente precisa levar um solene tombo para voltar à realidade, como aconteceu a São Pedro, que se arvorou a mestre de Jesus, querendo ensinar para Jesus que o sofrimento não era o caminho. Todos se lembram que naquela ocasião São Pedro ganhou um solene "sai da frente, Satanás, porque você não pensa segundo Deus, mas segundo os homens". Assim nos acontece quando estamos tão seguros de nós, que fechamos as portas à graça de Deus. Diz São Paulo: "Quando sou fraco, é então que sou forte, porque na consciência da fraqueza eu me agarro em Deus. Deixo espaço para Deus agir. Do contrário, ponho na frente as minhas míseras ideias e aí o fracasso vem." Trazemos um tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. A nossa caminhada se lançará na santidade e o nosso trabalho se tornará eficaz quando adquirirmos a consciência clara de que somente Deus nos sustenta. Devemos nos convencer de que a nossa fraqueza é a moldura do quadro que Deus quer pintar para o mundo. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Postos em apuros, mas não sem esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, a nossa verdadeira força se manifesta na fraqueza. E se uma pessoa se ilude de ser forte, então ela bloqueia gravemente a ação de Deus. Por exemplo, quando temos um retiro para fazer, um Yeshua, um Ruá ou um Caná, e a equipe é muito nova, o que acontece? Essa equipe está cheia de medo. Olha só o que eles fazem. Dobra a oração, intensifica o sacrifício, faz vigília, se empenha. Os palestrantes treinam as palestras, não em cima da hora, mas com antecedência, se entregam a Jesus e o retiro sai com sucesso. Mas quando a equipe se acredita boa ou já tem um pouco de experiência, então não reza, não se prepara bem. Um palestrante lê a sua palestra na última hora, cada um pensa que seja o outro que deve fazer os convites para convidar os novos,
ao invés de assumir, e assim se chega às portas do Yeshua sem ficha de inscrição, brigando uns com os outros, com um monte de desculpas. Isso acontece por quê, irmãos? Porque as pessoas acreditam mais nas suas capacidades do que na graça de Deus. Atenção, irmãos, porque o cabo, a extensão, são uma coisa ótima. E aí, se não tivesse o cabo que traz a eletricidade, tudo ficaria na escuridão. Ai, se não tivesse um rio que traz a água. Mas a grande ilusão é confundir o leito do rio com a sua nascente. O poder é sempre de Deus e se manifesta ainda mais na nossa fraqueza. Irmãos, portanto agora tenhamos força. Não é para desanimar, não. Vamos refletir um pouco sobre a nossa vida. Será que temos consciência clara de tudo isso que estamos meditando, refletindo hoje? Concretamente, quanto tempo você dedicou ontem à adoração, à oração para pedir que Deus abençoasse o retiro que você deve fazer, ou a tua casa de acolhida, ou as pessoas que a você foram confiadas? Pense um pouco para ver em qual nível está essa sua dedicação. Quantas pessoas você já convidou para o retiro nesta semana? Ou a quantos irmãos de rua você se aproximou para oferecer acolhida nas nossas casas? Vamos refletir com calma. Quanto tempo você dedicou para se preparar humildemente a cumprir bem a missão que Deus te confiou? Você está preenchendo bem as fichas, os registros? Está preparando bem o seu testemunho, sua palestra? Está vivendo bem os cursos de formação, a formação? Você é pontual? Você é dedicado? Enfim, você está trabalhando para realizar bem tudo o que Deus te pede? Fique tranquilo, meu irmão. Se você fizer toda a sua parte, Deus fará a parte dele e fará o milagre acontecer. Lembre-se da frase de São Tomás de Aquino: faça tudo como se tudo dependesse de você, e espere tudo sabendo que tudo depende de Deus.
vamos escutar novamente esse trecho da segunda carta aos Coríntios e depois meditar bem para escolher o nosso propósito nesse dia. Paz e alegria a todos. Paz e alegria, irmãos. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Postos em apuros, mas não sem esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós.